Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Caminhando pelas Escrituras. Hoje é terça-feira, uma terça-feira de feriado, né? Dia aí de Tiradentes. Que você esteja tendo uma terça-feira agradável na presença da sua família, aproveitando para descansar um pouco, né? Sua mente, seu corpo, enfim, compactuando ali da alegria de estar presente na sua casa, junto com os seus familiares, evidentemente. Assim, meu irmão e minha irmã, terça-feira é dia de Novo Testamento. E Novo Testamento nós estamos em Mateus, no Evangelho de Mateus, e aqui estaremos dando início ao capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Eu vou fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 17, que diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Meu irmão e minha irmã, vemos aqui, através do evangelista Mateus, relatos sobre as curas que Jesus efetuava. Mas também vemos aqui, principalmente, relatos de histórias de fé. Temos aqui a história de um leproso, que inicia o capítulo 8, que ele, vendo Jesus passar, ele diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Jesus então viu a fé daquele homem, Jesus viu a esperança daquele homem na cura, e então o curou, o deixou limpo e o determinou como estava escrito na lei: procure o sacerdote e ofereça um sacrifício pela sua cura. O segundo caso é o caso do centurião, um servo de Roma, um soldado romano, que estava com o seu servo sofrendo de uma paralisia na sua casa. Ele então chama a atenção de Jesus pela sua fé, porque ele não pediu ao Senhor para que fosse na sua casa. Aliás, ele vai dizer ao Senhor Jesus que a sua casa não é digna de receber o Senhor, porque ele não faz parte do povo de Deus. Ele não faz parte dos judeus, ele não é do judaísmo, ele não é da religião que crê na vinda de um Salvador, de um Senhor que vai salvar o seu povo dos seus inimigos, dos seus adversários. Ele, portanto, sabe que ele não faz parte da família étnica de Jesus Cristo. Então ele diz para o Senhor: olha, eu tenho soldados e servos ao meu dispor. Eu estou sujeito às autoridades também. E quando eu mando que um vai, ele vai. Quando eu mando que um venha, ele vem. E quando eu dou ordem ao meu servo para que ele faça algo, ele faz.
Então basta o Senhor também dar uma única ordem, uma única palavra para que o meu servo fique curado e ele ficará curado. E aí então Jesus diz, olha, não achei tamanha fé em Israel, não achei tamanha fé no meio do meu próprio povo. Estou aqui vendo, estou diante de um servo de Roma que cria que o imperador era praticamente a imagem de Deus, e ele estava ali, então, executando uma fé sem igual em Israel. E Jesus, então, completa dizendo, ó, muitos que são descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, muitos que se acham pertencentes ao reino, serão expulsos do reino e lançados ao fogo eterno. Em compensação, muitos virão do ocidente e do oriente e se sentarão à mesa com Abraão, com Isaque, com Jacó e serão salvos. Jesus está dizendo, esse centurião, por exemplo, é um exemplo de alguém que veio de um outro lugar, é alguém que veio de uma outra nação e certamente a sua fé o salvará. A sua fé, logicamente, com a graça de Deus. Temos aí ainda a história da sogra de Pedro, e Jesus a vê acamada, adoecida, com febre. E repare, Pedro não pediu ele para estar orando, pelo menos no relato de Mateus, Pedro não pede oração. Jesus simplesmente vai, ora por sua sogra e cura a sua sogra da sua enfermidade. E essa primeira parte do capítulo 8 vai terminar com multidões chegando diante de Jesus, alguns endemoniados, outros ainda enfermos no seu corpo, e Jesus então com uma só palavra vai expulsando os demônios e vai curando as pessoas. Esse é o nosso Senhor, médico dos médicos, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aquele que crê e busca em Cristo a sua cura, certamente a receberá. Aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo sara, que Jesus Cristo liberta, se buscar a face de Cristo, certamente receberá a sua cura, a sua libertação. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.